Então, o que eu... Esses caras que são dona Nenê, cara, são para perfis de condomínio que precisam de uma dona Nenê, precisam de um síndico lá de manhã, fala com os porteiros, né? Agora tu vai pegar um prédio como esse que a gente tá, por exemplo, mano, vai fazer uma reunião aqui com os caras que são investidor, com... Sim. Os caras querem planilha, querem resultado, entendem o empreendimento como um investimento mesmo, e não como uma pensão aqui que a galera, um vilarejo que a galera vive todo mundo junto, unido aqui. Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar aqui um podcast da Condosim e hoje aqui eu tenho uma bancada extremamente de peso, de pessoas que conhecem muito do mercado condominial e a gente vai conversar sobre um tema muito importante, chega muita dúvida para mim aqui sobre esse tema e provavelmente para os nossos convidados também, que é sobre como precificar um condomínio. É uma dúvida que paira sobre muitos. E como é que eu coloco um preço desse jeito, daquele outro? E para isso, gente, eu tenho aqui pessoas queridas que estão comigo, querido Zé da PH3. Zé, muito obrigado, Zé lá de Porto Alegre, participando com a gente aqui hoje. Rafael da Informa Síndicos também. Rafael, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Paulo. E o meu amigo aqui, Antônio de Luca, da Confiança lá do Rio de Janeiro. Eu que agradeço mais uma vez aqui a oportunidade de participar. Ah, maravilha. Gente, quando a gente fala de precificar um condomínio, tem muita gente que fala, pô, mas será que tem uma tabela? Não tem uma tabela? Como é que eu faço para precificar isso? Existe algum formato mais fácil, mais simples? É por número de unidades? É por área comum? É pelo tamanho do condomínio? É pela classe econômica desse condomínio? É porque é um condomínio vertical? É um condomínio horizontal? Ou ainda um condomínio comercial? Ou até mesmo é um condomínio misto? Enfim, existem várias vertentes aí que eu posso trabalhar em cima disso, né, de como precificar de fato. Rafael, como é que você faz? Aí, por onde que você começa? Chegou uma proposta para você, olha, Rafael, eu quero que você seja síndico aqui, tua empresa no meu condomínio. Quais as perguntas básicas que você faz aí para esse possível cliente? Primeiro, se você tiver essa tabela, algum dos colegas, me forneçam, tá? Eu estou querendo essa tabela, vai ser ótima, mágica, vai ser bom, né? Mas, Paulo, brincadeira à parte, não existe uma tabela. A gente brinca, né? Os síndicos, sejam síndicos orgânicos, né? Síndicos moradores, síndicos profissionais, não existe essa tabela. Então, eu parto do pressuposto, a gente participa muito nisso, do formação de preço, primeiro localização, né? Aonde esse condomínio está da sua base, seja você síndico profissional ou síndico morador, porque você tem que calcular o seu tempo também de atendimento a esse condomínio. Essa localização que você fala é muito mais voltada ali do teu tempo de deslocamento, não localização dentro da cidade? Também, das regiões? as duas situações. Porque, primeiro, se você for tempo de deslocamento, vamos supor, pegar aqui a nossa cidade, aqui, Curitiba, né? Você vai sair do centro de Curitiba para atravessar o norte da cidade, você vai perder 30, 40 minutos. É diferente de um preço de um condomínio região central. Eu consigo ter um tempo de atendimento melhor, eu consigo ter um tempo dedicado àquele condomínio muito melhor. Então, o tempo também é atrelado ao que você vai cobrar nesse condomínio em termos de remuneração. Outro ponto, que é crucial, acho que todos os colegas partem disso também, a fase que o condomínio vive. Eu parto muito pressuposto isso. O condomínio de instalação é totalmente diferenciado de um condomínio muito mais antigo, um condomínio que vai demandar mais manutenções. Então, normalmente, os moradores novos, né, que vão ingressar num condomínio de implantação, pensam, o síndico vai começar num condomínio do zero, a vida dele está tranquila, né? Está tudo em garantia à construtora. E aí que é o erro, né? É muito mais, a demanda do síndico é pior. E aí como é que você vai colocar a questão tempo num condomínio onde os moradores têm esse pressuposto, né? Que você vai trabalhar muito menos porque é um condomínio que está em fase de garantia. Então, tem várias variáveis para você fechar o preço. Então, a gente, no começo, lá 10 anos atrás, a gente tinha tabelas criadas pela própria Informa, que a gente colocava número de unidades e uma métrica colocada somente, basicamente, ao valor por unidade. Mas, obviamente, vamos testando isso e vimos que não dá certo. São várias variáveis para você fechar realmente o preço. Então, tempo do condomínio, deslocamento do gestor ou do operacional que vai estar atendendo o condomínio, o tempo dedicado ao condomínio em loco, né? Se eu vou ficar 2 horas, 3 horas, ou fazer 2 visitas semanais ou 3 semanais, isso vai interferir no preço. E, é claro, o que estava conversando antes de começar aqui a gravação, né? O perfil econômico do condomínio. Um condomínio lá de 100 unidades, que um perfil econômico classe A vai ser X reais. Um perfil econômico classe B, C, é outra realidade. Então, isso também interfere na tomada de preço, né? Agora, se eu sou um síndico morador e não tenho todo esse conhecimento que os dois colegas aqui têm vastamente, o que eu aconselho a todos
procure conhecer o seu mercado. Se você tiver referências do vizinho que lhe indicou, do conselheiro que te indicou, tenha a referência do preço partindo do síndico que está lá no momento, né? Já começa por aí para você uma negociação. Senão, de repente, o cara está cobrando lá um salário mínimo e você vai cobrar 3 salários mínimos. Não estou dizendo que seu serviço não vale isso. Sim. Mas o morador tem de ir por uma questão de preço, né? Aquele morador cobra 1, o outro cobra 3. Então, vamos no mais barato. Infelizmente, o mercado acaba sendo muito prostituído por isso, né? O que eu acho errado. É nós que temos que valorizar, é nós que temos que vender o nosso serviço e não o preço, né? Perfeito. Zé, lá em Porto Alegre, vou te mandar uma proposta. Zé, quero que você seja síndico com a tua empresa aqui do meu condomínio. Por onde começaria? Quais seriam aí as questões básicas? Qual que seria a análise que vocês fazem lá para que a gente consiga aí passar para o nosso telespectador aí? Bom, o que acontece é que para precificar serviço sempre é mais complicado porque a gente não tem tantos critérios objetivos. Não é tangível, né? Não é tangível, né? Vender um produto é um pouco mais fácil, digamos assim, de tu atribuir um preço. A gente poderia falar de preço e valor aqui, mas não é o caso. Vamos falar bem preço mesmo. Exato. Né? Então, eu acho que para estabelecer essas métricas, aí, os indicadores na tua prestação de serviço e estabelecer um preço, eu acho que vai muito também de acordo com o que cada empresa ou com o que cada síndico se propõe a entregar. Por que eu digo isso? Eu conheço muitos síndicos e eu conheço síndicos que têm perfis de atendimento que são síndicos operacionais. São empresas que atendem condomínios menores, o cara é um visitador de condomínios, vê se está tudo bem, faz uma manutençãozinha ali ou outra, mas não tem uma entrega muito maior do que isso. Mas o que poderia ser uma entrega muito maior do que isso? Cara, uma entrega intelectual, um planejamento para aquele condomínio, melhorar a qualidade de vida das pessoas ali, implementar um projeto, sei lá, voltado para o socioambiental, ou sei lá o quê. Isso tudo dá trabalho, porque o síndico tem que estudar, tem que, né, enfim. Então, eu acho que vai muito da entrega de cada um. Mas, Rafael, essa planilha... Ela existe? Eu não tenho a planilha. A minha planilha tem uma linha, que é o que eu aplico. Hoje eu cobro honorários que é percentual em cima de receita. 5%, média, 5% da receita mensal daquele condomínio. E aí eu excluo outras hipóteses, por exemplo, de perfil socioeconômico. O número de unidades é um critério que, por si só, não tem como tu definir a complexidade de um empreendimento. Né? Tem 100 unidades? Sim, mas 100 unidades em que condições? Não tem como eu estabelecer... Pega um prédio numa zona nobre de 100 unidades e pega um prédio numa periferia, por exemplo, de 100 unidades, o preço é completamente distinto, pela complexidade, enfim, por outras coisas. Então, eu acho que o critério que aí tu consegue equalizar o teu negócio e até conseguir dar uma boa justificativa para o teu cliente, né, de saber o porquê que é, como é que é a composição do teu preço, porque ele vai te perguntar isso em algum momento. Eu calculo sempre 5%, média, pode ser 4% ou pode ser 6%, mas eu acho que média é 5% da receita mensal daquele condomínio. Então, tu pega um condomínio, por exemplo, que arrecada R$100 mil por mês. E aí pode ser independentemente do número de unidades que ele tiver. R$100 mil por mês, 5% é R$5 mil. É os honorários que tu vai cobrar lá. Bom, um condomínio que arrecada R$1 milhão por mês, é R$50 mil que tu vai cobrar lá. Zé Henrique, mas tu consegue aplicar isso em todos os teus condomínios? Isso é muito bem aceito? Cara, eu vou te dizer que a cada 10, 7 ou 8 conseguem entender a nossa metodologia de precificação para não ter que usar critérios que aí a gente vai cair num... Subjetivo e variável. É empírico, né? Eu dizer o seguinte, não é que essa região aqui, o cara vai dizer, mas só um pouquinho, cara, então tu veio aqui, aí tu viu a garagem que tem aqui Porsche, que tem aí o preço é diferente do prédio ali da esquina que não tem Porsche, por exemplo. Eu acho que até para o cliente receber esse tipo de justificativa pode ser um pouco mais complicado para nós, né? Síndicos têm que dar essa justificativa. Então, acho que adotar o critério de um percentual em cima da receita é maravilhoso. Tu elimina esses critérios que podem ser subjetivos, na maioria das vezes são, e aí tu consegue dar uma boa justificativa para o teu camarada. Henrique, mas como é que tu vai acessar a receita de um condomínio? Eu falei, bom, se eu estou dando uma proposta para trabalhar naquele condomínio, né? Ser o síndico daquele condomínio, o mínimo que o condomínio pode me fornecer, e eu não quero planilha, eu não quero balancete, eu não quero nada disso. Eu quero a média dos últimos 6 meses ou do último ano da receita ordinária daquele condomínio. Sei lá, vamos desconsiderar a chamada extra, né? Vamos desconsiderar outras coisas. Consumo.
Falando de despesa, receita ordinária, aquilo para cobrir a despesa. O condomínio hoje, para funcionar, precisa de, sei lá, 60 mil reais. Bom, honorários, 3 mil reais. Né? Óbvio que dá para ir um pouquinho mais para cima, dá para ir um pouquinho mais para baixo, cairia ali naquele 4% ou 6%, mas acho que uma média, chegando em 5%, eu acho que é uma boa justificativa, e daí tu consegue ou ir um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo. Perfeito. Porque senão fica esse critério eu também já usei durante muito tempo, mas fica um troço... por exemplo, lá em Porto Alegre, eu atendo uma carteira que muitas pessoas se falam, né? Porque o marketing boca a boca lá, ele funciona muito bem. Então, assim, eu sou síndico lá do condomínio do Paulo. Aí, daqui um pouco, eu sou síndico lá de onde mora o teu irmão. É um outro prédio lá. E, sem querer, eu virei síndico lá e o teu irmão disse, aí tu vai lá visitar o teu irmão, comer um churrasco, tu vai no elevador de, cara... pega 3 aqui também, que é o síndico. Mas eu não sei, mas quanto é que eles cobram aqui? E aí tá o pulo do gato. E o cara diz, mas aqui eles cobram 2 mil. Cara, lá no meu eles cobram 6 mil, cara. Tem alguma coisa errada aí, entendeu? Exato. Então isso também é ruim. Cria um ruído horrível. É ruim isso, entendeu? É ruim até para nós. O posicionamento claro. vai posicionar a tua empresa. Cara, mas que posicionamento que a tua empresa tem se para cada cliente Qual é o critério? tu estabelece um preço de acordo com as tuas convicções. Então, acho que adotar um percentual em cima de receita é uma pode ser que não seja a mais certa, mas hoje, para o meu negócio, é a mais viável. Que está funcionando. Assim. Funciona bem. Perfeito. Antônio, como é que é lá no Rio de Janeiro? Como é que vocês fazem lá? Boa pergunta. Eu gostei muito da ideia do percentual, né? Nosso amigo de Porto Alegre está falando, mas eu no Rio de Janeiro faço exatamente o contrário do que tudo ele falou. Tudo que ele falou dessas Mas coisas. essa que é a riqueza do debate, né? Exatamente da forma que eu faço. E aí, às vezes, pode ter a ver com o local, porque quando a gente fala friamente sobre esse exemplo que ele deu dos 2 mil e 6 mil, a gente esqueceu de colocar aquele agregação de valor. Às vezes, naquele condomínio que ele cobra 6 mil, é porque tem aqueles 2 moradores problemáticos que vão justificar você cobrar mais e o outro não tem. E aí isso obriga o síndico a entender a região que ele está trabalhando. Mas como que tu vai medir um morador problemático antes de ser o síndico? Né? É grande questão. Tipo assim, você não tem que receber algumas informações para precificar, eu também, para precificar, só precifico se eu receber algumas informações. Elas têm que ser claras, senão o acordo entre o condomínio e a minha empresa ou eu, que a gente faz através da Assembleia, não está sendo um acordo justo. Mas você faz essa peneira antes aí de entender um pouquinho aí esse nível. Porque isso, de fato... Antigamente eu dava propostas assim, só um pedido eu dava, e via que nada frutificava. Porque isso, de fato, a gente sabe que o quanto desgasta nosso trabalho você entrar num condomínio que tem um morador problemático. Cara, você quer cobrar o dobro, o triplo. Basta ser um para estragar o condomínio. E aí não interessa para o outro condômino que está pagando 2 mil, porque ele precisa saber se ele está pagando 2 mil e se você está dando resultado em cima dos 2 mil que ele está pagando. Essa é a minha visão. O outro condomínio é problema do outro porque tem outras demandas. E aí eu não faço essas comparações. Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, eu vou falar sobre síndico profissional, não vou falar sobre síndico orgânico, porque a minha visão sobre essa questão de virada de chave é muito em cima do síndico profissional. Eu sou um síndico profissional que tem uma empresa, que é a Confiance, né, síndicos profissionais, que você falou que é uma pessoa jurídica. Antes de mais nada, eu preciso entender que tem uma chave que eu tenho que virar o tempo todo aonde eu sou síndico profissional e aonde eu sou empresário. Quando eu precifico, eu não precifico como síndico profissional. Síndico profissional, eu executo um trabalho dentro do condomínio. Eu precifico como um empresário. E aí eu tenho que defender os interesses da minha empresa. E aí, por que eu digo que não tem uma regra, que não tem uma métrica? Porque exatamente assim eu levo em consideração várias coisas que já foram faladas aqui. O meu tempo de deslocamento, a área que eu estou atuando, lá no mercado do Rio de Janeiro tem essa diferença, entendeu? Da Zona Sul, por exemplo, com bairros icônicos, que é Copacabana, Botafogo, Leblon, que você não faz o mesmo preço de atendimento de uma outra área, como Madureira, como Bom Sucesso, Penha, que é a Zona Norte. E você precisa, como empresário, entender que existe isso. Aí, quando você vai estudar administração, você fala sobre nicho, você fala sobre público-alvo, você tem diferentes público-alvo, que você tem que fazer precificações diferentes, ou então se concentra só em um, não escolhe os outros para fazer. E aí você tem que estudar muito o local que você está atuando. Então, a primeira coisa é virar a chave. Quando eu mando uma proposta, eu busco uma série de informações. Eu busco a quantidade de unidades que o apartamento tem, eu busco informações financeiras, busco informações jurídicas. Às vezes está tudo direitinho, chego lá, o condomínio está com uma ação de 4 milhões contra a SEDAI, mas não sei o quê, aquilo assim, meu Deus, é uma bomba jurídica. Então, busco informações jurídicas, eu busco informação sobre o dia a dia, eu vejo se alguém consegue me fornecer as últimas atas do condomínio para eu ver como é que é, se é ou não uma loucura dentro do condomínio, porque... e aí não tem como não falar do preço sem botar o valor. Né? Eu vou lá o seguinte, e é outra coisa, que é muito subjetiva.
Eu vou incluir dentro do meu valor o preço que é o Antônio, que é a confiança, que é diferente do Zé das Couves, que é diferente da Perlim Pimpim Condomínios. Tá? Que essa é uma coisa que tem que estar. Aonde é que eu estou valorando o meu nome e o nome da minha empresa? Porque para chegar onde eu cheguei, eu investi em mais de 500 horas de curso, em certificação, em treinamento. Como é que eu encaixo esse valor? O Zé falou, não é preço, é valor daí. Né? Agora a gente junta o valor. Agora a gente junta o valor. Então, na hora que eu estou precificando, eu acho que eu te contei ontem ou hoje, fora do ar, que eu participei de uma assembleia onde tinha eu e mais outros 2 candidatos, na Zona Sul mesmo do Rio de Janeiro. E aí eu fui o último a me apresentar e saí. A minha proposta, depois eu fiquei sabendo, era que tinha o preço maior. Né? Eles me chamaram de volta e falaram assim, Antônio, olha só, você tem a melhor proposta, você tem o melhor currículo, você é o que se apresentou melhor, a gente notoriamente sente a tua experiência, a tua forma de lidar com as pessoas, só que o seu valor é esse e o valor dos outros candidatos é esse. A gente quer você, como síndico do nosso condomínio, pagando o valor que eles cobraram. Eu falei assim, não. Se você quiser o valor que eles cobraram, você contrate eles. O valor do Antônio é esse aqui. Eu não faço leilão com o meu valor. Porque aí eu vou estar me desvalorizando. Só eu. Sabe aquela música? Você não sabe o quanto eu cabe. Só eu sei, desses 8 anos, o quanto eu agreguei do que eu posso transformar aquele condomínio, do que eu posso fazer a mudança que aqueles moradores precisam, o quanto eu posso valorizar cada apartamento. Às vezes, o resultado do meu trabalho, que o nego investe um pouco a mais, o apartamento dele sai de 700 mil, passa a valer 750 no ano seguinte, 740. Você não consegue nem ter uma métrica do quanto isso é importante para cada apartamento. Porque você está valorando a principal cabeça do condomínio, que é o síndico. É ele que vai dar as estratégias, ele que vai cuidar da vida, da segurança. Eu te pergunto, cuidar da segurança, da saúde, por exemplo, do seu filho, se você mora no condomínio, tem preço? Ah, não tem, né? Olha só, então você tem que jogar por valor. Esse é um desafio que eu acho, Antônio, que nós temos muito aqui, que é a gente conseguir ultrapassar essa barreira do preço para chegar no valor. E a gente passa por muito isso no condomínio, né? A proposta A é 10, proposta B é 7, proposta C é 5. Não, vamos de 5. Mas sabe o que eu penso, Paulo? Eu penso o seguinte, ó, essa história de falar de valor assim, é um negócio complicado. O cara, para agregar valor ou fazer com que o valor seja mais importante numa negociação do que o preço. Preço parece que a gente está falando de commodity aqui, né? A gente está falando de arroz, de gasolina. De café, de soja. O que acontece? Eu acho que para chegar neste momento tem que ter prova social. Né? Eu vou te dar um exemplo. Tu vai hoje fazer uma cirurgia plástica no teu nariz, por exemplo, tá? Cara, tu vai consultar 3 cirurgiões plásticos. Eu tenho certeza que um vai cobrar 10, um vai cobrar 30 e um vai cobrar 100. Aí tu vai querer saber o porquê que um cara, para fazer o mesmo trabalho do de 10, cobra 100 mil reais. Bom, esse cara possivelmente tenha mais notoriedade e tenha prova social. Tu vai olhar o portfólio do cara, o cara já arrumou muito mais nariz. O trabalho dele é mais perfeito, é mais... Ou não, porque pode acontecer. Eu estou dizendo a fórmula para o cara falar em valor. Marketing é uma coisa que a gente também não consegue explicar. Isso. Mas vamos lá, se a gente esquecer um pouco o lado marqueteiro, porque isso também faz diferença para o valor, pega a prova social. Pega lá como disse, cara, eu vou fazer uma cirurgia, eu quero ver os narizes que tu fez aí, cara. Pô, realmente o cara é muito bom. Talvez não justifique os 100 mil, mas entendo agora o porquê que ele cobra os 100 mil. Então, o que eu penso só é que eu, por exemplo, quando chego num condomínio, eu digo que o meu formato, a minha metodologia de cobrar é os 5% da receita e alguém me pergunta o porquê, que é isso... Eu falo assim, olha, porque eu adotei para o meu negócio uma métrica um pouco mais objetiva, justamente para não ter que fazer uma diferenciação entre isso ou entre aquilo. Ainda assim, cobrando 5% da receita, o meu preço sempre é o mais caro do que o da minha concorrência lá, cobrando 5%. Né? Bom, como que eu justifico lá que eu consigo chegar em 5% da receita para cobrar? Prova social. Eu tenho prova social, eu tenho portfólio, eu tenho condomínio para mostrar, eu tenho gente para dizer o que eu faço, eu consigo fazer isso. E aí sim eu consigo provar que eu saio do preço e vou para o valor, ainda que eu esteja adotando um critério objetivo, que é 5% da receita daquele condomínio. Entendeu? Vou trazer um complicador agora, né, para a gente poder acrescentar nessa fórmula que ela praticamente é maluca. O complicador é a forma como as pessoas escolhem os seus gestores, que é através de eleição.
Você consegue definir que a pessoa vai, por exemplo, pensar nos 5% ou pensar da minha forma? Tem gente que escolhe porque o cara é mais bonito. Claro, Tem gente que escolhe porque o cara fala melhor na Assembleia. O cara se apresenta muito bem, de repente. Então, a própria fórmula de escolha de um condomínio para o seu gestor já é subjetivo. Ela dificulta, ela é muito subjetiva, ela dificulta a forma como as empresas também vão precificar. Entendeu? Cabe a quem está regulando o mercado, como eu falei naquele exemplo que o pessoal pediu para baixar, você não, eu não faço leilão com o meu valor. Entendeu? Então, cabe muito ao mercado também educar as pessoas que estão escolhendo, e aí um dos macetes que eu dou nos condomínios que eu trabalho sempre, onde eu moro, eu comecei a orientar os meus vizinhos também. Quer fazer uma boa escolha para quem vai ser a pessoa mais importante do condomínio? Passe a ter a visão de investidor. Esqueça a visão de vizinho. Esqueça a visão do mimimi do condomínio, que o pessoal carrega muito para a Assembleia. Quando você estiver sentado e for escolher um administrador, ou um gestor, ou um síndico, pense na escolha de se aquele cara é realmente o ideal que vai alcançar os resultados que nós precisamos, que vai valorizar o meu imóvel. Pense que o condomínio é uma empresa e que você é um acionista e que você vai escolher o CEO do condomínio. Quando as pessoas começam a ter essa visão e começam a tirar um pouco do emocional do condomínio, na maioria das vezes elas começaram a fazer propostas melhores, porque elas começaram a ver o valor, porque elas começaram a ver portfólio, porque elas começaram a ver currículo, porque elas começaram a ver coisas que elas não viam antes e ficavam perdidos. Quando ficavam perdidos, qual era a alternativa que elas tinham normalmente? Escolher o mais barato. E nem sempre o mais barato é o cara que vai dar resultado. Exatamente. Agora, trazendo outra questão que também me chega muito aqui, as pessoas se perguntam diferença de como cobrar de um condomínio horizontal e um vertical. Se são as mesmas complexidades, como é que é? Como é que você analisa isso lá, Rafael, na Informa? Bem, primeiro gancho que você pegou, tem que fazer um misto do que os dois falaram, e eu vou chegar nessa tua pergunta. Questão preço, a gente fala preço e entrega de valor. Mas o condomínio sabe, de fato, quanto o síndico merece de honorários? Essa é a pergunta-chave. Muitas vezes a gente se depara em algumas assembleias que os condôminos querem imputar, vai ser um salário mínimo, vai ser 2 salários mínimos, vai ser 3 salários mínimos. Eles querem imputar valores à nossa proposta de honorários, né? E quando isso já está na convenção? Tem mais isso. Porque a convenção não entende o que está acontecendo no condomínio naquele momento, mas ela já diz que você tem um teto que você não pode ultrapassar. Olha, isso para mim eu considero um absurdo. Você acha que isso é um absurdo? Já deixar um preço na convenção sem entender que aquele condomínio passa por logística. As convenções mais antigas são assim. E detalhe, hein? Tem que seguir. Mas é só não pegar o condomínio. Não pega. Sabe aquele negócio de dizer não? Não tem como alterar. E é justamente esse ponto, Paulo. O que eu falo para esses tipos de condomínios, e tipos de condôminos, a gente está falando muito isso. Ele está querendo imputar para nós, síndicos, um valor que muitas vezes, não estou desvalorizando, pelo amor de Deus, um zelador, um auxiliar de gerais, um jardineiro que ganha muito menos, né? Há um síndico que ele tem o poder da caneta, onde vai movimentar milhões, vai poder contratar, demitir, rescindir, firmar contratos a longo prazo do condomínio e você vai receber menos que um zelador, um jardineiro. E repito, não estou desmerecendo esses colaboradores. Mas olha o nível de complexidade que é o nosso cargo, e eu nem vou falar que Código Civil... tem tudo isso da responsabilidade não vou falar responsabilidade civil criminal. Eu estou falando justamente do poder, claro, o objetivo da caneta. Nós podemos movimentar, podemos causar prejuízo ao condomínio, podemos honrar compromissos financeiros ao condomínio, e aí a pessoa, porque eu suponho, achar é opinião, e suponho, né? Você está supondo, né? Então você não tem algo concreto. Então é a entrega de valor que os colegas estão falando aqui. Nós temos que também valorizar a profissão, impor realmente, não, 3 salários mínimos? Não, esse condomínio não é para a nossa carteira, não podemos fazer negócio. Na convenção diz que é isso. Ok, obrigado, satisfação, mas não consigo entregar valor a você. Você vai achar alguém que aceite fazer por isso. Talvez não dê o meu irmão resultado, rezo para que dê um resultado que vocês precisem. Mas você fecha o leque, fica cada vez mais difícil. Né? As opções elas se reduzem por causa do que estão dispostos a pagar e de quem elas vão encontrar no mercado. Exato. Não é? E a pergunta que o Paulo falou entre condomínios horizontais ou verticais, né? Então, falando de condomínio de casas ou multitores, prédios, etc. Condomínio é condomínio, né? Não importa se é 1 unidade ou 2 unidades ou 100 unidades, eu parto do pressuposto que você vai ter que entregar a mesma carteira de
serviços que você tem na sua empresa, né? E aqui estamos falando de empresas e síndicos profissionais, e não de síndico autônomo, síndico morador. Então, o que eu falo, né? Vai entregar para um condomínio vertical ou horizontal, é o mesmo produto. Eu não vou, por exemplo, colocar numa outra roupa, uma outra empresa, e vou atender o condomínio vertical ou horizontal. É a mesma entrega? No nosso caso, nossa empresa, vai ser o mesmo engenheiro que vai visitar o condomínio horizontal, vertical, é a mesma assessoria jurídica ao síndico que nós temos na nossa empresa, que vai atender aquele síndico daquele condomínio. Então, não há uma entrega diferenciada de valor para esse condomínio. O que há, claro, é aquelas questões variáveis. É menos unidades, são outras questões que vão imputar preço. Agora, porque é um condomínio de casas ou um condomínio de prédio que o honorário vai ser diferenciado, não é esse item que a gente vai influenciar a conta. Zé, mas nesse caso aí da gente estar falando de casa, continuando nisso, a gente tem uma questão ali que, digamos, nós temos um número menor de áreas comuns que são partilhadas. Haveria alguma diferença que, de repente, o síndico poderia fazer? Poxa, não tem elevador, por exemplo, não compartilha estacionamento, que são coisas que geram, digamos, ali um conflito um pouco menor. Digamos assim, é um condomínio que, a grande maioria, né, tem alguns que a gente sabe que não é, mas, digamos, são condomínios que podem demandar um pouco menos do síndico. Tem essa visão também ou não? Tu acha que um condomínio horizontal dá menos trabalho do que um vertical ou não? Não, assim, eu digo muito de área de comum. Vamos falar em conflito. Tu acha que um condomínio horizontal é menos conflituoso do que um vertical? Eu pego muitas questões, principalmente no caso de barulho, né? Se a gente pegar um condomínio de prédio, por exemplo, você sempre vai ter. Porque ele está baseado na área comum, não área no comum. condomínio. Mas vamos pensar o seguinte, a gente pega muito ele isso. Ele falou estrutura, né? Estrutura, porque, assim, eu digo assim, um condomínio de prédio, por exemplo, você vai compartilhar elevador, você vai compartilhar ali o estacionamento, você vai compartilhar paredes, né? De repente, um condomínio, você tem ali casas mais espaçadas, você já tem um problema menor de barulho. Nessa questão que eu estou querendo chegar, para ver se quem vai ali vai mandar uma proposta, de repente ele consegue fazer uma diferenciação de valor disso ou não, ou se a gente coloca tudo no mesmo bojo. Hoje eu não faço esse tipo de diferenciação, porque eu acho que é difícil, eu teria muito trabalho para conseguir mensurar o preço de um condomínio com uma estrutura A, B ou C. Eu acho que, só para fazer um gancho no que a minha pergunta era um exercício até, que é a seguinte: os condomínios horizontais eles têm problemas de conflitos diferentes, mas eles têm problemas de conflitos iguais. Eu tenho condomínios horizontais que as pessoas se vigiam muito, né? Tu tá na tua casa, tu tá vendo a outra casa, tá vendo que hora o cara chega, que hora o cara sai. O cachorro do cara abriu a porta, sai, faz xixi, cocô. Aqui no pátio do cara daqui sempre tem um outro tipo de problema. Não tem um problema de barulho de cima para baixo. Mas tem esse Big Brother de fato. Claro, é um Big Brother. Só no meio fio e aí vai. É um Big Brother. Então, assim, eu não vejo problema nisso. Eu não acho que um condomínio com 10 elevadores ou com 2 elevadores vai mudar a precificação do meu trabalho para fazer um atendimento, com toda sinceridade. Pega um prédio. Eu olho um prédio, cara, eu consigo olhar pelo Google aqui o prédio, eu tenho certeza se tem gerador ou se não tem, se tem quantos elevadores tem. Olha, isso aqui, olhando aqui, tem no mínimo 2 ou 3 ou 4. Não vai ter 10. Então, assim, olhando, dá para ter uma ideia daquilo. Eu ainda acho que a forma... Porque, assim, vamos pensar que o cálculo em cima da receita, o que é a receita daquele condomínio? Cara, a receita é... o conjunto das despesas daquele condomínio é justamente para pagar a estrutura. Então, se tu está vendo que é um condomínio que tem 100 unidades e o condomínio custa... A arrecadação é R$20 mil, bom... Está nítido aqui que não deve ter elevador, não tem gerador, não tem portaria, não tem nada, porque R$20 mil não pagaria essa conta. Então, por isso que eu acho que usar a receita, vou defender minha tese aqui de que usar a receita como um balizador, é porque na receita que está o número de despesas que tu vai ter. Quanto mais estrutura tu tem no condomínio, maior o número de funcionários, maior é a tua receita. Quanto menos, menor a tua receita. Então, os critérios que o Antônio falou, por exemplo, que são formas de atuar, enfim, vamos pensar o seguinte, né? Eu tenho uma empresa de portaria. Para mim é difícil de conseguir visualizar isso. Eu tenho uma empresa de portaria, aí eu vou dar um orçamento lá no teu prédio. Então, eu tenho que saber quem são os chatos aqui, ou quem são os caras que mais saem, para saber qual é o trabalho que o meu porteiro vai ter. Aí o cara vai dizer, não, tem um cara aqui que sai 25 vezes por dia de carro. Mas aí o porteiro vai ter que ficar o dia inteiro. Vou cobrar mais. Fazendo uma analogia super infantil, seria isso. Então, por isso que eu acho que, para mim, pelo menos, seria muito difícil. E outra, né? A demanda que eu tenho de orçamentação, de proposta... Eu não conseguiria nem fazer um trabalho assim tão minucioso. O que eu faço? Eu disse, quem é que está me pedindo a proposta? É a administradora? Mano, me diz aí qual é a média de receita mensal aí dos últimos 6 meses. É R$50 mil, eu tenho uma ideia. Posso chegar lá e me surpreender? Posso. Assim como posso chegar num prédio lá que tinha 2 chatos, chega lá e diz, cadê os chatos, velho? Ou os caras foram embora ou sumiram, desapareceram. É difícil de acontecer, mas pode. Assim como tu chega lá e diz, não, isso aqui é um convento de senhoras virgens.
Tu chega lá, mano, parece a gaiola das loucas. Não é? Então, assim, é difícil eu conseguir fazer essa parametrização, assim, né? Deixa eu levantar uma outra questão aqui também, que eu acho que é importante também, com relação a mais estratégia de negócio mesmo. Quando a gente pensa em condomínio, a gente sempre tem nas nossas regiões condomínios que são chaves. Poxa, se eu conseguir entrar naquele condomínio X, ele vai me abrir porta W, Y, Z, vai conseguir me abrir, né? E a gente percebe que tem, de repente, alguns desses condomínios que, claro, o síndico ele chega, digamos, com o pé um pouco mais em cima, mais tranquilo, exatamente para tentar pegar esse portfólio para abrir outras frentes. Você tem feito isso lá no Rio? Você tem pensado dessa maneira? O que você vê lá na tua região? Sim, a estratégia de empresa, foi o que eu te falei. Não é síndico profissional que está fazendo isso, é a estratégia comercial da empresa, né? E a estratégia comercial da empresa toca nos outros pontos que você fez também. Por exemplo, tem alguns condomínios chaves que você realmente sabe que você precisa criar uma condição, de repente, mais competitiva, porque aquele vai te abrir portas. Te abrir portas, por exemplo, vai te fazer, de repente, entrar em outros condomínios. Com isso, você já não precisaria gastar tanto com marketing ou buscar aqueles. Essa economia que você faz com marketing, você pode muito bem diminuir no valor que você está cobrando para aquele condomínio. É estratégia comercial. As empresas fazem isso, e as empresas no geral, né? Eu acho que a questão das empresas de profissional tem que ficar atento a esses detalhes, porque eles entram dentro daquela fórmula mágica que não existe, né? Mas que você aponta. Por exemplo, você perguntou sobre a questão do vertical e horizontal. Eu não vejo diferença na hora de operacionalidade, né? E nem de precificação. Só vejo e também não no principal, que seria a responsabilidade. A responsabilidade que você tem no um tem no mesmo, tem nos dois. Acabou. E o síndico, e aí, voltando no ponto que o Zé falou sobre essa questão do cara mais chato, da portaria que ele deu exemplo, eu não vejo o síndico como um mero prestador de serviço. Para mim, o síndico é questão de representatividade. Eu levaria em conta essa situação de quantas vezes o cara, se eu fosse um mero prestador de serviço. Mas como eu sou um representante, isso não entra na minha conta. Eu estou lá para o cara sair 100 vezes ou 0, entendeu? Então, o meu valor é baseado também, aí a gente tem que jogar um pouco do Código Civil dentro das responsabilidades do síndico também, para poder aumentar ainda a complexidade dessa equação, que ela é muito difícil de se fazer. E a dica que eu dou para as pessoas é que cada um crie, como o Zé criou, como eu tenho a minha, como ele tem a dele, e que cada um, na verdade, crie a sua própria equação. Não existe uma equação mágica. A equação que eu aplico nos meus condomínios da minha forma, claro que não vai ser a mesma que vai ser aplicada na empresa do Zé, na outra empresa, na empresa do cara que está começando, porque o segredo que eu digo para ele é o seguinte: use a inteligência, a cabeça e crie a sua métrica. Ah, Antônio, mas é difícil, eu não sei nem por onde eu começar. Comece conversando nos condomínios. Vem cá, quanto é que o síndico morador ganha aqui? A isenção, quanto é que é a isenção? Ah, quanto é que ele ganha? Ganha um prolabore? Quanto é que eu prolabore? E o síndico profissional aqui dessa região? Sai, vai para a rua, cara, vai pesquisar. Você vai conseguir alguma informação que vai começar a te dar um início para você montar o seu modelo, né? E aí, quando você montar o seu modelo, o que você vai ter depois vai ser a grande discussão que muita gente faz, né, que nós já não temos, é o que é o seguinte: tá, e eu vou ficar síndico pessoa física ou pessoa jurídica? O que eu posso dizer, quando eu comecei como síndico pessoa física. Toda disputa de assembleia que eu perdia para as pessoas jurídicas. Eu falei assim, ou eu estou muito errado, ou tem alguma coisa errada, ou eu estou muito errado. O que eu fiz? Segui o conselho de muita gente e virei uma pessoa jurídica. Quando eu virei uma pessoa jurídica, eu voltei a ser competitivo. Entendeu? E é uma dúvida também que as pessoas têm, não só da precificação. Tá? E aí o que eu faço? Eu tenho que abrir uma empresa? Eu não tenho que abrir uma empresa? A dica que eu dou é o seguinte: na minha opinião e na minha experiência, todas as vezes que eu fui defender a minha candidatura como pessoa física, eu fui muito mais prejudicado no processo seletivo, e quando eu virei pessoa jurídica, foi muito mais justo, foi muito mais... Então, questão tributária, questão de apoio que você falou, apoio do advogado, apoio do engenheiro, uma empresa consegue desenvolver isso. A minha empresa tem seguro. Além do seguro que o condomínio tem, a minha empresa tem seguro de responsabilidade. A minha empresa banca os aplicativos que eu uso nos condomínios, está dentro do meu valor, entendeu? Se você não bota isso, o teu valor já está diferente do meu, porque a minha cobra um valor pelos aplicativos que eu uso nos condomínios. Eu banco os aplicativos, mas está embutido no meu preço. Entendeu? Aí você vai criando as suas estratégias. Eu tenho assessoria jurídica, eu tenho assessoria de engenheiro, eu tenho que todo mês pagar
para me dar o suporte. Isso está embutido nos meus valores. É quando eu falo os meus custos fixos, os meus custos variáveis. Isso tem que ter. Você vai agregar uma porção de coisa subjetiva, mas para você começar a montar alguma coisa, você precisa entender o seu custo fixo e o seu custo variável. Exatamente. Entendeu? Aí é o pensamento daquela chavezinha. Chavezinha de síndico, chavezinha de empresário. Quem é empresário, que não conhece os seus custos fixos e os seus custos variáveis, tinha que estar fazendo qualquer outra coisa, menos ser empresário. Essa era a próxima pergunta até que eu ia levantar então já aqui. adiantei, Você já deu uma já adiantada. resolveu. Rafael, sobre isso até. É difícil, você precisa saber partir de alguma coisa, né? E a questão foi que o Antônio levantou, você tem que ter esses custos fixos e variáveis. Se você não souber, pelo menos, o teu custo daquela operação ali, como é que você vai desenvolver? Isso é o básico que tem que ter, né? Paulo, a gente aprende errando, né? E já é falado, eu e o Paulo já nos conhecemos há muito tempo, né? E começamos, né, a criar os laços no mercado economial aprendendo e errando junto, né? E a gente tem que diferenciar síndico profissional, estruturas, aqui 2 grandes empresas, né? A Informa também. Mas o síndico lá na ponta, que está começando o cenário hoje, no dia a dia, ele sai num mundo onde ele acha, como o Zé falou ali recentemente, eu vou ficar rico sendo síndico, eu vou ganhar lá 30, 40 mil reais. Meu amigo, desculpa. Parece jogador de futebol, né? Que não, é só 2% que chega. Não vai nesse ser, patamar. você não vai ser um Neymar na vida, você vai ter que fazer o básico muito bem feito. E justamente isso, eu falo por mim, há 10 anos atrás, quando eu comecei nessa carreira de síndico, eu era o síndico rodador de condomínio. O síndico ficava rodando. Eu tinha O Zé chama do pranchetinha. O Zé falou ânsia de pranchetinha. estar no condomínio para as pessoas... Sabe aquela sensação que o morador fala assim, o síndico tem que estar aqui, eu quero ver o síndico? Eu era esse, eu era o bobo. Visitador, né? Eu era lá, estou aqui, me vejo, estou aqui todo dia. E tinha condomínio que eu não tinha necessidade de ir, mas eu ia porque eu queria fazer questão de eu estar lá. E o que acontecia? Custo de gasolina, carro, manutenção... Tudo isso me custou tempo, né? Custou realmente muito caro para mim dentro da empresa, dentro da minha pessoa física, né? E aí depois, claro, quando eu fui me profissionalizar, eu vi, pera lá, eu não preciso estar no condomínio todos os dias para atender o anseio do morador que ele quer me ver fisicamente lá. Eu tenho que ter o quê? Um plano de contingência para atender realmente as demandas, ter um plano bem claro das rotinas, que, claro, tem que fazer as visitas no condomínio. A diferença entre o trabalhador e o inteligente. E aí que vem os custos que a gente vem falando, Os né? funcionários bem treinados. Exato. Porque eles são o teu operacional, te liberam mais para ser a cabeça. Mas aí eu vou pegar o gancho que o Paulo está falando. Ele não está perguntando para nós, empresas já, porque são poucas empresas de síndicos profissionais que tem no Brasil, né? Então estamos falando do síndico morador, que é o mais comum, né? O cara que está na ponta, ele não tem uma visão realmente de administrar o condomínio como uma empresa. A gente fala muito isso, o condomínio tem que ser uma empresa. Mas a realidade é que não é. É pranchetinha. É o cara lá fazendo na conta, no papel, é fazendo as coisas, colocando os custos. Sabe como a gente chama no Rio de Janeiro esse tipo de síndico? Como? Síndico Dona Nenê. Exato. Síndico Dona Nenê. Aí ele que se é aventura. o cara que ficava sentado na portaria, batendo papo com os porteiros, pagando conta de água, luz e elevador. E o trabalho dele se encerrava Pochete, ali. geralmente eles usam pochete. Cara, ainda existe bastante assim. Tem. E o que acontece? Eu não desmereço esse tipo de síndico, eu dou um conselho para eles que eles devem se atualizar, eles têm que estudar, eles têm que crescer, porque o mundo da sindicatura, o mundo dos condomínios mudou drasticamente, Sim. mas muitos desses têm valores. Muitos desses sabem, eles não mexem um centavo no dinheiro dos vizinhos, eles fazem certo, e é onde a gente tem no mercado muita gente que estuda, chega lá e faz besteira, bota prejuízo, rouba dinheiro. Então, eu valorizo muito a potencialidade que esse síndico tem, mas eu falo para ele, cara, se você não se atualizar e ficar aqui, vai vir já está vindo ondas e ondas que estão passando por cima. Sabe que eu acho que todo mundo é o príncipe ou a princesa de alguém. Talvez tu não tá com a pessoa certa, mas, né? Olha, Paulo, eu tive um relacionamento contigo, mas não deu certo. Cara, isso não quer dizer, tu vai ser o príncipe de alguém, eu tenho certeza. Exatamente. Né? Então, essa é boa, né? Tu gostou dessa, né? Eu tô fazendo uma piadinha de quinta série aqui, ó. A quinta série não larga a gente. Então, o que eu... Esses caras que são dona Nenê, cara, são para perfis de condomínio que precisam de uma dona Nenê, precisam de um síndico lá de manhã, fala com os porteiros, né? Agora tu vai pegar um prédio como esse que a gente tá, por exemplo, mano, vai fazer uma reunião aqui com os caras que são investidor, com... Sim. Os caras querem planilha, querem resultado, entendem o empreendimento como um investimento mesmo, e não como uma pensão aqui que a galera, um vilarejo que a galera vive todo mundo junto, unido aqui, entendeu? Então, e esse negócio do síndico visitador aí, tipo um dona Nenê, eu sempre penso o seguinte, cara, na minha equipe lá, eu já tive muita reclamação de morador que diz, eu nunca vejo o síndico aqui e tal.
E isso, pro cara que é de uma empresa de síndico, eu falei, aí eu ficava tentando criar argumentos para me defender, né? Ao invés de olhar para o problema de fato. Eu falei, claro, né, cara, reclama, a pessoa imundícia sai 8 da manhã, chega 10 da noite do trabalho, ela não vai ver o síndico madrugado, o cara não tá lá. Nem se fosse um síndico morador. Nem se fosse, o cara vai ver. Então, mas eu fiquei pensando, cara, mas isso aqui tem alguma coisa aqui que não está indo muito bem. A gente começou a criar coisas para acontecer. Eu sempre penso que o síndico que atua bem, é diligente, se comunica bem, se antecipa, é proativo. Tudo que a gente falou ali hoje também. Cara, não precisa nem ir no condomínio, mano. Aí a necessidade do morador te ver, ela se esvazia quando tudo dá certo, as coisas funcionam, a equipe também treinada. Ele quer o condomínio rodando. Cara, é isso, Quem tá rodando, exato. O cara que vive naquela ânsia, quero ir, morador, estão me vendo aqui, é porque o cara tá devendo o administrativo. Tem uma amiga minha que fala o seguinte, síndico é para estar no condomínio quando tem necessidade. E quando tem um problema. Aí você vê o síndico tá dizer, opa, está acontecendo algum problema. Até porque é o seguinte... Ela defende essa tese. Até porque é o seguinte, se vocês mensurarem o trabalho que a gente faz fora dos muros do condomínio, não nem compara. Nós estamos falando de 99% do trabalho é feito fora do condomínio. É quando eu vou no lugar, é quando eu respondo um e-mail, quando eu penso para aquilo acontecer. Lá na PH3 a gente tem uma figura de um visitador, sabia, cara? Esse cargo ele existe lá na PH3, mas ele existe por uma razão. Condomínios que são muito grandes sempre tem uma equipe de visitadores que eles têm uma ficha ali, um controle de qualidade. Check. É um controllerzinho, mas super operacional, cara. Chega a ser infantiloide. Aí nos lugares, vê se está com cadeira, se está com mesa, se tá... fechou, luz, pum, check aqui. Vai num outro lugar, é como se fosse um zelador compartimentado por lugares. Por que isso é legal? Porque o cara vai com a camiseta da PH3, o cara atrás está escrito como posso te ajudar, e aí esses caras circulando, as pessoas interagem com eles também. Então é uma forma também, não é por si só a administração que eu faço, mas é uma forma também que a gente tem de levar em doses homeopáticas os entregáveis do meu contrato para os caras, entendeu? Então, isso faz diferença. O que não dá é só para viver Dona Nenê na pranchetinha, aí vai faltar alguma coisa um pouco mais complexa por trás. Entender a demanda de cada um. Eu contei um caso, né, ainda há pouco aqui, que é o seguinte, eu estava num condomínio onde eu tenho lá a minha visitinha uma vez por semana para fazer esse trabalho até de um checklist. O condomínio não tem um funcionário todos os dias, é um condomínio pequeno, né? E muito agradável. Aí um dia a senhorinha lá, uma idosa, ligou e falou assim, Antônio, quando é que você vem aqui no condomínio? Eu estava programado para ir na quarta-feira, alguma coisa assim da semana que vem. Eu disse, mas está acontecendo alguma coisa? Porque ela nunca me liga. Está acontecendo alguma coisa? A senhora está precisando de alguma coisa? Eu disse, não, estou com saudade. Tanto tempo que eu não falo com você. Isso faz parte da função. Isso faz parte da função do síndico, tá? Quem não enxerga, cara, quem não enxerga isso faz parte da função de síndico também. Claro. Aí ela virou e falou o seguinte: eu estou com saudade, tanto tempo que eu não converso com você, então não sei assim, tá. A senhora vai estar quarta-feira no condomínio? Eu falei, vou. A senhora faz um café, um bolo pra gente? Eu falei assim, vou. Eu sento, a gente bate um papo. Ela só queria, cara, um abraço. Olha, Paula, tá história, hein? Mas ela só queria vários mesmo. assim. O Paula é a chegada dos vovó dos prédios. Nós não somos líderes. Esse bate-papo é muito gostoso. Cara, o líder, ele não tá. O resultado é uma das pontas que eu defendo muito. O meu trabalho é baseado em resultado. Mas, tipo assim, quando você vai falar de síndico, você tem que lembrar que você faz uma gestão humanizada. Entendeu? Que tem várias coisas que não se mede. Eu perguntei, a segurança e a saúde do seu filho no condomínio tem valor? Não, claro que não tem. Um abraço para uma pessoa que está ali carente, não sei o quê, que só quer uma amizade com aquela pessoa que ela confiou para ser líder. Isso tem valor? Não tem. Não tem. E essa pessoa, às vezes, é a pessoa que vai fazer a tua propaganda no resto dos condomínios da rua. Exato. Entendeu? Então, tem esse lado também que as pessoas, na hora de precificar, têm que entender que isso não entra na questão da precificação, mas entra enquanto você pode crescer numa determinada região, de como as pessoas te enxergam. Que aí E aí você tem que decidir como é que você vai fazer a tua gestão. Se ela é humanizada, se ela cuida de pessoas, se ela senta junto, se ela ouve, entendeu? E se isso realmente é que vai te dar a fórmula de você poder cobrar maior, cobrar melhor. Por quê? Porque as pessoas estão gostando do que elas estão recebendo. Eu tenho um pouco dessa visão também, porque eu aplico isso no meu dia a dia. Então, bacana. É um relato. Gente, estamos chegando aí no final aqui. Quero fazer um remember aqui com o Zé, com o Rafa, com o Antônio aqui sobre o que a gente conversou. E o que fica muito claro aqui é que não existe uma receita. Não existe uma forma ideal. Existe um cenário brasileiro muito amplo
cada empresa atuando em uma região, num formato, e o que a gente tentou trazer aqui foram várias formas, né? Um faz pela receita, outro faz aí de repente por número de unidades, outro faz ali pela quantidade de áreas comuns, enfim, existem os formatos. O que a gente tem que sempre buscar é aquilo que de fato faz a diferença para esse síndico lá na ponta no dia a dia. Não existe uma receita de bolo aqui, um método quadrado para você fazer isso. Então, a gente percebe como esse síndico tem que buscar ainda mais conhecimento nesse sentido para poder desenvolver uma boa proposta. E foi muito o que o Zé falou, né? Vai ser a princesa de alguém, vai ser o príncipe de alguém. Né? Então, esse síndico, de repente, vai se encaixar em algum lugar. Tu gostou desse aí também, né, Paulo? É muito bom. Eu acho, Já tá eu acho anotado, que nós já. temos que sair. Que tá rolando sentiu um clima? Sentiu sentindo. Será que um é príncipe ou princesa? Não, desculpa, eu não tinha pegado essa... Ficou muito bom aí. Gente, quero agradecer a todos vocês aqui, abrir aqui para as palavras finais aqui. Antônio, por favor, querido, obrigado de novo. Aí, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui em Curitiba com vocês, ter conhecido pessoas maravilhosas, pessoas que eu ainda não conhecia, estar com você, com um amigo querido, estar com a Condocin, estar com a Plim Condomínios. Tipo assim, é indescritível você poder pegar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que eu aprendi, um pouquinho do que eu sou e compartilhar com as outras pessoas. Para mim, isso é o fundamental. Obrigado. Zé, obrigado, querido. O que é isso? Eu que agradeço também, agradeço a Plim, a ti especialmente, que nos proporcionaram aqui momentos maravilhosos. Como é bom a gente conseguir sentar numa mesa e divergir, né? Porque se a gente só concorda é porque alguma coisa... A unanimidade é burra, né? Daqui a Então, pouco como é bom... a máfia dos condomínios. Não, mas Todo mundo isso é legal, concordou cara. com tudo. Isso, a discussão, ela eleva o nosso senso crítico individual, inclusive, Sim. entendeu? Então, eu me sinto muito feliz e honrado de estar aqui com vocês também. É um prazer. Tivemos uma mentoria maravilhosa com o Joel J aqui também. Fica o meu agradecimento muito especial a ele e toda a equipe de vocês. Obrigado. Muito bom. Então, é isso. Um prazerzaço aí, tá aí. Valeu. Rafa, meu brother. Bem, primeiro, obrigado, Paulo. Paulo, meu amigo pessoal, há mais de 10 anos aí, então estou maravilhado pela estrutura aí da Condocin, o crescimento do Grupo Plim e você que está fazendo um excelente trabalho aí. Então, obrigado pela parceria, Agradeço. pela honra de estar com você aqui. Me sinto realmente bem, estou até sem palavras de falar, emocionado e ver Obrigado. o teu crescimento pessoal, meu amigo. Valeu. E obrigado aos dois aqui também, a quem está nos assistindo aí. Espero que a gente possa ter pincelado um pouquinho. Ajudado né? um pouquinho, né? pouquinho, né? Se a gente Porque- fez alguém pensar, já tá valendo. E eu não sei se quem está lá reparando, mas os celulares dos síndicos estão na mesa e não tocou. Então isso já é uma vitória, né? O WhatsApp deve estar bombando, mas as ligações estão controladas. Nem me fala que já palpita o coração. Já. Gente, valeu, pessoal. Obrigado.